Olá, meu nome é Ângelo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência e como você ter o seu negócio nos Estados Unidos, seja como prestador de serviço ou revendendo algo. Enfim, esse país tem uma série de oportunidades e os brasileiros que aqui estão, muita gente tem desfrutado dela e às vezes eu vejo gente que sofre por não conhecer o mínimo de algo que é corriqueiro aqui, né? Às vezes parte da cultura, às vezes parte de como os negócios são feitos, né? Ou não tem um conhecimento técnico de como que se faz uma venda, enfim. Eu primeiro, é interessante saber, quando você fala de um negócio, a gente precisa fazer algumas perguntas. Por que você quer ter esse negócio? Por que você quer ter um negócio? Você já se fez essa pergunta? Quando você acorda de manhã, toma o seu café, você se pergunta, por que eu quero ter um negócio? É uma realização pessoal? É algo que você sonha, almeja? É meramente uma questão financeira? Se isso, não que seja um problema, às vezes se a pessoa tem o interesse de ganhar dinheiro e ela vê que com o negócio ela vai fazer isso, tá tudo perfeito, né? Bola pra frente, segue, enfim. A segunda pergunta é se você tem capacidade para tal. Eu vejo muita gente na rua, às vezes conversando, que às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem o conhecimento. Às vezes ela tem dinheiro, mas ela não tem a habilidade para lidar com gente, com pessoas, né? Tudo tem solução. Às vezes tem sociedades que são formadas por pessoas que são técnicas e outros que são ligados na área comercial e vão juntos muito bem, né? Então, mas tem que saber se você está apto, seja apto às habilidades necessárias do negócio ou seja apto a ter um sócio que vai complementar isso. Sociedade é um negócio delicado. Então essa capacidade ela vai um pouco além, né? Se você tem um business plan, às vezes você vai iniciar um negócio, às vezes vai demorar 2-3 anos para ter um retorno, né? Você conhece o mercado? Você pode ser o melhor consertador de máquina de escrever. Ninguém conserta mais máquina de escrever, né? Você tem capital? Você imagina que uma empresa, às vezes se você tem um business plan, você vai precisar ali investir durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, sem ter um retorno, né? Você está disposto a isso? Esse dinheiro vai fazer falta? O maior problema no investimento em negócio, quando as pessoas abrem um negócio, é que ela não está preparada para o capital. E ela acha que o retorno vem em 6 meses, 1 ano, às vezes 2 anos, e às vezes leva 5 anos, né? Nos Estados Unidos, geralmente, as empresas dão um retorno mais rápido, porque o mercado é um pouco mais ágil que em outros locais. Então, mas mesmo assim, né, você precisa saber se você tem essa capacidade, se você tem essa estrutura, né? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, você realmente está disposto, né? Quando você é um funcionário, você está um pouco chuvoso, você trabalha com pintura, você vai para casa. Se você tem uma empresa, você não tem muita essa opção, porque na segunda-feira, na terça, dias depois, você já tem no seu schedule outra agenda. Então você está disposto a isso? Você está disposto às vezes a ir no mercado fazer compra e ter que rodar 2-3 lojas para poder comprar um produto mais barato, né? Você tem esse pensamento de dono, de abrir mão das coisas, abrir mão de férias, né? Você imagina uma pessoa que tem uma padaria, ela fica às vezes anos sem ter uma férias, ela fica às vezes meses sem ter um dia de folga, né? E a pessoa que trabalha com produtos alimentícios, ela tem uma série de exigências. Então, cada negócio tem uma peculiaridade. Então, você realmente está disposto, né? Quando volta lá na primeira pergunta, se é só por questão financeira, essas perguntas elas vão um pouco caindo por terra. Mas se é uma realização pessoal, você não vê o problema ali como um problema, você vê aquela dificuldade ali como uma fase, uma etapa. Muitas vezes, as dificuldades que vão aparecendo no negócio,
elas vão se tornando oportunidades. Parece balela isso, mas não, né? Uma vez explicando para um cliente, para ele receber um pouco mais de ligação, ele começou a receber muita ligação de gente querendo comprar o material, querendo comprar o produto. Ele trabalhava com piscina, ele consertava a piscina e ele recebia ligação de gente querendo comprar o produto. E os produtos são caros. E ele não gostou, só que ali estava uma oportunidade grande para ele de poder vender o produto. Ele poderia ter aberto um segundo negócio e fazer venda do produto, né? Então tem que saber o que você está disposto, né? Eu vou falar um pouquinho sobre fatos aqui dos Estados Unidos para vocês saberem. A média salarial aqui é de $50 mil. Então se você está recebendo aí um salário de 60, 70, às vezes você está acima da média. Então será que vale a pena mesmo você ter o seu negócio e sair dessa tranquilidade, né? Pensa um pouquinho. Aqui nos Estados Unidos tem 1 milhão de brasileiros, né? O seu produto, ele é para brasileiro, ele é para hispano, ele é para um mercado geral, né? Busca esses números sempre que você for ter. 33 milhões de negócios aqui nos Estados Unidos, são 33 milhões de negócios aqui nos Estados Unidos. 99% deles são pequenos, né? São de até 10, 15 funcionários, né? Porque aqui tem uma facilidade grande. Então o que acontece muitas vezes, a pessoa entra como um funcionário de uma empresa, aprende como é que aquilo ali funciona e vai montar o seu. Para quem já está aqui há algum tempo, sabe que isso é muito corriqueiro, né? E já está preparado para esse tipo de cabeça, para esse tipo de funcionário. Chega um profissional e vê que a pessoa está acima da média, você sabe que ela não vai ficar muito tempo na sua empresa. Então você tem que extrair o máximo dela ali, né? 97% das exportações dos Estados Unidos vem de pequenas empresas. E 43% do PIB vem de pequenas empresas, né? Qual que é um dos facilitadores no mercado americano? Primeiro que é uma liberdade, né? Muita gente pensa que as pessoas migram para os Estados Unidos por uma questão de dinheiro. Muitas vezes não é, não. É uma questão de liberdade. Aqui você abre um negócio sem necessariamente ter algo legal que aquilo, né? Você não precisa tirar, às vezes, um registro ou não. Você começou a comprar e vender carro, chega no final do ano, você faz uma declaração de imposto do que foi lucro, do que foi venda e do quanto que você gastou. E aquilo que foi o lucro, você paga imposto sobre aquilo. Você tem um negócio, você tem um business aí, né? E isso está legal, não tem nada de errado. O mercado é muito pungente, ele muda muito rápido. Então, recentemente as casas aqui estavam com uma venda alta e agora de uma hora para outra ela já cai, né? Então isso está sempre mudando. Qual que é a maior dificuldade dos brasileiros aqui nos Estados Unidos que eu vejo? Engraçado, né? A primeira é a língua. As pessoas se bloqueiam por um pouco da língua. Eu vi gente aqui que está aqui já há 20 anos e não consegue comunicar o básico. Eu vejo gente que já está aqui há 5, 6 anos e já consegue dar uma explicação, né, técnica, com um pouco conhecimento. Então a língua é uma dificuldade. Não menor do que a língua é a cultura. Aqui nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, não existe língua oficial, não existe religião oficial, ou seja, não existe datas especiais, tirando o Natal, às vezes o Halloween, né? São datas ali que são, mas não são todas pessoas que comemoram todas as datas. Então tem as datas judaicas, tem as datas cristãs, tem as datas muçulmanas e tudo isso funciona de acordo. O banco funciona domingo, tem banco que não funciona na segunda, né? Então essa cultura de que às vezes as pessoas trazem do Brasil de 9 a 5, isso não existe, né? Uma empresa que a pessoa às vezes pensa que ela abre uma empresa, ela tem que ter uma conta no banco, tem que ter um cheque no nome da empresa. Isso não funciona muito aqui. Isso aqui é uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais ágil, né? Mas qual que é o ponto forte que eu vejo dos brasileiros? Eles são extremamente adaptáveis, eles se adaptam muito rápido. Até tem uma frase do Leon Magnuson
que ele fala o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, ou é o que melhor se adapta às mudanças, né? E eu vejo que os latinos em geral eles se adaptam, né? Mas o brasileiro eu vejo que tem algo especial. As pessoas têm, não sei se é a cultura brasileira, né, de estar sempre dinâmico, enfim. Por último, eu vou deixar vocês aqui nesse primeiro vídeo com uma pergunta muito importante. 3 perguntas, na verdade. Você tem vontade de ter o seu negócio? É um hobby ou é um projeto de vida? Ou seja, pode ser os dois. Você é uma pessoa que gosta de bicicleta e anda de bicicleta e tal. Você quer fazer um negócio da bicicleta, você quer fazer um negócio da sua bicicleta? Você está disposto a encarar aquilo como um negócio, né? Pensa sobre isso. Se você tivesse que fazer algo pro resto da sua vida, é claro que isso não existe, né? Mas imagina que você vai entrar num negócio que você vai fazer pro resto da sua vida, que aquilo ali é zero de dinheiro que você vai ganhar com aquilo, mas você não vai sentir falta de nada. Você faria, o que é que você faria, né? Aquilo que você entra, que você tem paixão. Se você pensar tudo como um retorno financeiro, fica difícil quando você pensa que você vai fazer algo pro resto da vida. Mas imagine que aquilo que você for fazer no longo prazo vai te dar um retorno absurdo. Então, por isso, aquilo que você tem prazer, satisfação em fazer. E por último, e não menos importante, qual a sua disposição para o risco? Peter Lynch, que é um grande investidor americano, ele frisa muito que todo investimento é de um dinheiro que você não vai precisar. Você ganhou ali no ano 110 mil dólares e você gastou 90, sobrou 20 mil. Esses 20 mil você não vai utilizar. Esses 20 mil pode ser investido. Se você pensa em utilizar o dinheiro para daqui 5 anos, para daqui 3 anos, não invista esse dinheiro no seu negócio, porque você pode perder. Você pode perder e ficar sem o dinheiro, ficar sem o negócio, e isso não vai ser legal, tá bom? Bom, esse é o primeiro vídeo, vem outros por aí. Eu quero falar um pouco sobre as leads, sobre como funciona, como fazer uma venda, explicar a parte legal, a parte de impostos, como funciona a questão societária aqui nos Estados Unidos, como abrir uma empresa, né? Muitas vezes a pessoa gasta um baita dinheiro com um contador ou gasta dinheiro com um planejador financeiro e às vezes não precisa de muita coisa aí não. Às vezes num primeiro momento criar um site, tudo você consegue fazer de um custo mais baixo, às vezes até gratuito, enfim, tá bom? Muito obrigado.